Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, assim, hoje a gente vem com a aula de revisão da avaliação que a gente vai ter, correto? Então, o que eu vou pedir primeiramente para vocês? Eu quero pedir que vocês tentem fazer essa avaliação com próprias palavras de vocês. Não vou dizer que vocês não vão abrir o livro, claro que vão abrir, vai estar em casa, vai estar olhando, mas assim, tentar escrever de uma maneira mais ampla o que vocês entenderam, tá? Então, assim, no capítulo 1, a gente fala sobre o empreendedorismo e negócios, mas o empreendedorismo a gente já falou ano passado, né? Sobre que empreender não é só abrir uma firma ou uma loja, e sim também estudar. Vocês estão fazendo um empreendedorismo ao estudar, ao levar isso a sério, para que daqui a uns anos, quando vocês forem para o vestibular ou fazer o ensino médio numa escola federal, vocês terem uma boa bagagem, ok? Mas hoje nós vamos vir mais falar sobre o trabalho. O que é o trabalho para vocês? Qual o conceito de trabalho? Antigamente as pessoas não trabalhavam, eram escravizadas, correto? Hoje não. Hoje o trabalho ele dá como é que faz? Ele é uma atividade de transformação. Hoje em dia todos nós estudamos para quê? Para termos um trabalho legal, numa profissão, na profissão que a gente escolher. Então, assim, hoje nós temos muito assim, a escolha, a opção de escolha. Antigamente os jovens não tinham, muitas das vezes quando o jovem não tinha condições, os pais não tinham tantas condições, não vou dizer nem que não tinha condições nenhuma, mas que não tinha tanto, eles colocavam os filhos para trabalhar com 14 anos, 15 anos. O filho estudava de manhã para trabalhar à noite. Então, assim, falei besteira, trabalhava na parte da manhã, na parte do dia, para estudar à noite, não é isso? Então, isso tudo veio mudando, a evolução mudou essa parte. Ninguém mais, se você colocar um filho para trabalhar hoje em dia, você é até preso. Então, assim, mudou muita coisa, mas não quer dizer que vocês não tenham responsabilidades. Porque ao ter a responsabilidade de fazer, porque hoje em dia fala-se muito sobre direito e esquece do dever a ser cumprido. Então a gente não pode esquecer disso e confundir a responsabilidade, o dever cumprido com exploração também, tá? É muito diferente. Então, assim, o trabalhador, ele teve muita conquista. Na Revolução que substituiu o trabalho artesanal, que as pessoas trabalhavam manualmente por máquinas, então mudou muito. Então, a partir daí, com a Revolução Industrial, né, a partir do momento que você deixou de trabalhar manualmente, foi trabalhar com máquina, ela já passou a ser uma revolução industrial, que é o quê? A força de trabalho e a velocidade com que você faz ou transforma algo é muito mais rápido, ok? Você tira pelos tecidos das nossas roupas. Cara, o pessoal fazia manualmente. Os tecelão faziam manualmente. A indústria veio para quê? Para poder você ter as máquinas. Nossa, o pessoal hoje em dia fazem 1.000 metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados em poucas horas. Enquanto tinha que se trabalhar vários meses, vários dias, vários anos para poder fazer muita coisa, porque era manual, é mais devagar. Tudo que se faz na mão é uma coisa mais minuciosa para se fazer. Então o trabalhador, ele teve as conquistas dele. Em 1932 foi quando criaram a carteira de trabalho. O que é a carteira de trabalho? É um documento que garante o acesso aos princípios
dos direitos do trabalhador. Ou seja, é através, quando você assina a sua carteira, você tem uma garantia de que você não vai, que você está indo bem. Antigamente, hoje em dia, nós temos 3 meses também de experiência. Se a pessoa não gostar do seu serviço, ver que você não está ali, não é que não gosta do seu serviço, às vezes você não se adapta à empresa que você entrou. Às vezes o que você faz numa empresa, às vezes você faz a mesma coisa na outra e se dá muito bem. Então, por isso esses 3 meses de experiência que a gente tem que ter, para saber se a gente vai se adaptar à empresa em que trabalhamos, se a gente vai estar contribuindo para a empresa. Porque a gente não pode pensar só no nosso bolso, eu vou trabalhar para receber. Não, a gente também tem que ser um bom trabalhador e contribuir para a empresa. Porque se a gente não contribuir, não conseguir se adequar a empresa nenhuma, dificilmente você vai conseguir um emprego fixo. Ok? Então isso aí é um documento. Em 1940 entrou o que? Foi estabelecida a primeira tabela de remuneração. O que é isso? Um piso salarial. Então, em 1940, porque assim, o pessoal pagava quanto queria. Eu vou dar tanto. Às vezes, vou dar tanto para fulano, vou dar tanto, tá bom. Esse pouco aqui tá bom. Então, em 1940 foi criado um piso salarial para um salário mínimo. E todas as profissões passaram a ter um piso salarial, ok? Já em 1966, com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? É uma contribuição de 8% do seu salário que o empregador deposita todo mês numa conta. Para quando você for sair desse emprego, ou por algum motivo, ou porque você foi mandado embora mesmo, porque você não está se adequando ao seu trabalho, ou quer ter mudanças, depende muito. Há vários motivos para a gente sair de uma empresa. Então, esse fundo de garantia é para isso, para que você tenha um dinheiro até você conseguir arrumar um outro emprego rapidinho, ok? Para você não ficar sem de onde tirar. Então, esse é o fundo de garantia. Em 1988, foi criada aqui a Constituição Cidadã. Ela reforçou a legitimidade do poder normativo da Justiça do Trabalho, ampliando direitos como a licença maternidade, tá? A gente hoje, se tem a licença maternidade, foi a partir de 1988, porque antigamente, eu lembro, eu vou falar agora até uma coisinha que minha mãe falava. Toda vez que ela ganhava neném, que minha mãe também teve bastante filho, só que ela trabalhava numa fábrica têxtil, ou seja, uma fábrica de tecido. Então, toda vez que ela ganhava neném, quando ela se recuperava, ela voltava a trabalhar e nessa fábrica tinha uma creche. Então, eles levavam o bebê para poder amamentar na fábrica, na empresa onde ela trabalhava. Então, de 3 em 3 horas, viu uma moça, chamava ela saía do serviço dela, ia lá, dava de mamar e voltava para o serviço. Então, assim, a pessoa não tinha aqueles 3 meses de licença maternidade. Ela ganhava neném e voltava para trabalhar. Não tinha esse negócio que a gente tem hoje de ficar em casa cuidando do bebê por um tempo, tá? Em 1999 foi a direito à inclusão de pessoas com necessidades especiais ao trabalho. Ou seja, em 1999, gente, se vocês forem parar para pensar, há 20 anos atrás, é que conseguiu incluir o deficiente físico, a pessoa que tem alguma necessidade especial ao trabalho, porque até então, às vezes a sua deficiência, você podia fazer algo pela sociedade, só que a discriminação não deixava, achava que só porque a pessoa tinha um pequeno defeito, ou uma pequena, como é que eu vou dizer, anomalia, alguma coisa assim,
ela não podia trabalhar, não podia fazer nada. E hoje não, hoje a gente vê um monte de deficientes físicos trabalhando em banco, em mercado. Você vê assim, abriu as portas para esse pessoal, mostrar que essas pessoas também são úteis à sociedade. E isso é muito importante, a gente ser útil para a sociedade, se sentir útil para a sociedade, ok? Então assim, essa foi em 1999, tem 20 anos, há 20 anos atrás. Só que para vocês hoje pode até achar que é muitos anos atrás, mas não é não. 20 anos passa assim, ó, no estalar de dedos. Então vamos lá, 2001, gente, é como se fosse ontem para mim. Criação da lei do dano moral e do assédio. Antigamente, muitos patrões ou até conhecidos assediavam as pessoas. Mas a gente aqui está falando do trabalho. Muita gente assediava as pessoas no trabalho. Como é que eu vou dizer? Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Reforça a legitimidade de assegurar por indenização o trabalhador caso ele sofra dano moral e assédio praticado pelo empregador contra seus colaboradores. Ou seja, antigamente tinha muito isso. Os patrões, eles assediavam as mulheres. Não só, né? A gente vamos falar de ambas partes, mas vamos falar. Então, o que acontece? Antigamente era a palavra dele contra a da mulher, ou contra a mulher para com o homem, porque não existe hoje, não tem só assédio sexual de homem para mulher, também tem de mulher para com o homem. E isso também tem que ser falado. Não adianta a gente falar e tapar o sol com a peneira. Quantas mulheres dão em cima de homens casados? Então isso é errado, gente. Se você sabe que a pessoa tem um compromisso, você tem que deixar. Porque o que a gente não quer para nós, a gente também não pode querer para o outro. E assim, eu sei que vocês são novinhos, mas vocês já têm que crescer com essa mentalidade de saber que vocês têm direito. Na escola também, se alguém fizer algum assédio, sabe, tudo tem que ser resguardado. Vocês têm que se cuidar, vocês não podem deixar acontecer as coisas e ficarem em silêncio. Vocês têm que contar para o pai e para a mãe de vocês, seja quem for, se é da família ou se não é. Então assim, vocês têm que falar. E por isso foi criada essa lei do dano moral e do assédio. Porque também, às vezes, a gente é caluniado. Ah, você roubou algo. E às vezes você não roubou. Isso é o quê? Isso é um assédio moral. Você tá fragilizando a sua moral. Então, a gente tem que trabalhar isso também. Então, só agora em 2001 que foi criada essa lei. Mas quantas pessoas não foram assediadas, tanto moral quanto fisicamente, tempos atrás? Então, hoje a gente tem a lei que dá respaldo, mas antigamente não tinha. Em 2013, a última, né? O início da lei dos empregadas domésticas. Olha só, pessoal, há 7 anos atrás que as empregadas domésticas começaram a ter direito a uma carteira assinada, direito a fundo de garantia, direito a tantas horas semanais. Então isso aí é só 7 anos. 7 anos. Alguns já tinham todos do 7º ano já tinham nascido quando essa lei entrou em vigor. Imagina só você trabalhar para alguém, lavar, passar, arrumar, cuidar do filho dos outros, porque a nossa patroa precisa trabalhar. Então, e você não ter direito nenhum a isso. Todos nós temos direitos, não importa o trabalho, o que você está fazendo. Desde que você está prestando serviço para alguém, você tem um direito trabalhista, não é? Então, a gente está falando agora, a gente vai falar um pouco de educação para o consumo. O que é ser consumista? Tá? Que já é o capítulo 2.
Então, assim, o consumo é diferente do consumista, do consumismo, né? Vamos falar mais claro. O consumo é você comprar o que você precisa. Querendo ou não, você tem que comprar. Não vai vir de graça. Nada vai vir de graça. Mas o consumismo, ele te permite a comprar coisas que não tem necessidade, a gastar sem limite. Então vocês têm que ter cuidado com isso, ok? Então não gaste mais do que o necessário. Por quê? Porque vai prejudicar vocês em algum momento. Então tudo que se faz sem pensar acaba dando um dano maior na vida de vocês. Tá? Então, assim, o que você tem que ser? Você tem que ter uma situação financeira saudável. Você tem que ser saudável, ok? Comprar o que precisa e não comprar porque os outros têm. Muitas das vezes, lançou um celular tal. Todo mundo... Comprei o meu celular em dezembro. Um exemplo. Comprei meu celular em dezembro. Nós temos, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. Aí, esse mesmo modelo é lançado. Lançam um mais top. Só porque todo mundo está comprando, aí eu vou lá e troco meu celular por um mais top. Eu não estou gastando dinheiro à toa? Eu não estou? Então, assim, a gente tem que pensar muito no que vai gastar. Por isso a importância de termos uma situação financeira saudável. Mas para nós termos uma situação financeira saudável, é preciso a gente trabalhar e não gastar demais. Gastar o necessário, tá? E não querer se aparecer. Porque muitas das vezes as pessoas, a gente ouve muito assim, a gente o que a gente aparenta ter, tá? As pessoas não estão mais preocupadas com o ser. O pessoal está mais preocupado com o ter. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Então, assim, mas será que as pessoas estão parando para pensar, eu sou como eu sou? Será que as minhas atitudes são boas para as pessoas que estão ao meu redor? Então vamos nos preocupar mais com o ser do que o ter, tá bom, pessoal? Então, assim, lembrando agora, eu quero muito que vocês façam essas atividades avaliativas, mas que tentem escrever com suas próprias palavras, ok? Tô com dúvida. Claro que vai olhar o capítulo 1 ou o capítulo 2 para tirar a dúvida, mas tenta escrever com as palavras de vocês, mas que vocês sejam, tá? Bem coerente no que vocês vão escrever, ok? Então, bom dia, um beijo a todos e fiquem com Deus e se cuidem. Não só saia se for necessário, tá bom? Beijos!